tema dessa videoaula é notação científica. E eu primeiro vou mostrar alguns números aqui para você entender do que trata esse tipo de ferramenta matemática. 1 milímetro é a milésima parte do metro. Então a gente pode escrever que 1 milímetro é 0,001 metro, ou 1 milésimo do metro. 1 micrômetro, que a gente denota assim, com essa letra grega mi, depois com m em seguida, 1 micrômetro, ele é a milésima parte do milímetro. Então a gente tem que dividir esse número por 1000. Ao dividir esse número por 1000, aparecem mais 3 zeros na notação dele. E esses 3 zeros estão depois da vírgula. Logo, 1 micrômetro é a mesma coisa que 0,000001 metro. Ou, em outras palavras, é a milionésima parte do metro. Se você dividir 1 micrômetro por 1000, então você vai fazer surgir nessa expressão mais 3 zeros à direita da vírgula. 1 nanômetro é, então, 0,00000001 metro. Ou, em outras palavras, 1 nanômetro é a bilionésima parte do metro. Só para você ter ideia, nos processadores dos dias de hoje, de smartphones, e nós estamos em 2024, existem transistores que medem 5 nanômetros, ou seja, 5 vezes esse valor, que é 0,00000005. Mas imagine a dificuldade que você vai ter quando tiver que escrever um valor desse numa redação, num trabalho científico ou uma situação mais formal. Ou se você ainda tiver que fazer um cálculo com esse valor. Fica bem complicado, não é? Por isso é que os cientistas criaram a notação científica. Essa notação científica ela é muito usada para representar a distância entre planetas, entre galáxias, a espessura de uma parede celular, as dimensões de um vírus, a distância entre átomos ou partículas subatômicas, e assim vai. Como passar esse número para a notação científica? A gente faz o seguinte: sempre que você for trabalhar com notação científica, você vai ter que lembrar que essa notação exige essa disposição aqui. Você tem que transformar esse número em um produto, ou seja, você vai multiplicar dois outros números, sendo que esse primeiro aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, ou seja, vai ser 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 3, alguma coisa, até 9, alguma coisa. E você vai fazer esse produto desse número com uma potência de 10. Esse n aqui, que é o expoente da potência de 10, ele é um número inteiro. Pode ser negativo, pode ser positivo. Para distâncias muito grandes, esse n vai ser positivo. Por exemplo, distância entre a Terra e Marte, entre a Terra e o Sol. E se por acaso você for trabalhar com distâncias pequenas, como por exemplo as dimensões de um vírus, esse n aqui vai ser um número negativo. Mas vamos entender a conversão para esse valor aqui, que é 1 nanômetro, que é a bilionésima parte do metro. Seguindo a ideia da notação científica, nós temos que fazer um produto. De um lado nós temos uma potência de 10, do outro lado nós temos que ter um número que vai desde 1, alguma coisa até, por exemplo, 9, alguma coisa. Então, para obter esse tipo de notação, você vai deslocando a vírgula lá na direção do valor não nulo, que no caso aqui é o 1. Então, para fazer isso, você tem que pegar essa vírgula e deslocar 3, 6, 9 ordens para a direita. Então, você vai obter 1,0. Você vai trocar isso tudo aqui por 1,0. Mas só que quando você faz isso, você deixou esse número 10 elevado a 9 vezes maior. E para compensar isso e manter a igualdade,
você tem que fazer o contrário. Se você deixou ele 10 elevado a 9 vezes maior, então você vai ter que dividir por 10 elevado a 9. E em matemática, uma das maneiras que você tem para escrever que você vai dividir um valor por 10 elevado a 9 é escrevendo assim, vezes 10 elevado a menos 9. Se você precisar representar em notação científica 1 milímetro em metros, o que você faz? Você desloca essa vírgula 3 ordens para a direita e você vai ter 1,0. Só que para manter a igualdade, você tem que fazer uma compensação. Que compensação é essa? Como você deslocou a vírgula para a direita, você tornou esse número 1000 vezes maior, ou 10 elevado a 3 vezes maior. Para dividir por 10 elevado a 3 e equilibrar o procedimento, deixando a igualdade ser válida, você multiplica por 10 elevado a menos 3. Quando você deslocar a vírgula para a direita, você conta a quantidade de ordens que você deslocou. E você escreve menos essa quantidade no expoente de 10. Esse daqui como é que ficaria então? A gente teria que deslocar a vírgula 3, 4, 5, 6 ordens para a direita. Deslocando a vírgula 6 ordens para a direita, nós vamos obter 1,0 vezes 10. O deslocamento foi de 6 ordens, então a gente vai escrever menos 6 lá no expoente. Essa daí é a notação científica para esses valores. Vamos fazer mais um. Por exemplo, se você quiser representar usando notação científica 0,00006, como que você vai fazer? Você tem que deslocar a vírgula até chegar aqui à direita do 6, e você terá 6,0. Esse 0 aqui não vale nada, só estou representando formalmente. Vezes 10, você deslocou para a direita, então o expoente vai ser negativo. E quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Menos 5 é o expoente daquela potência. Mas e se você tiver um número grande, do tipo 2, 1, 3, 4, 7,6. Como representar esse número usando a notação científica? Primeiro você tem que arrastar a vírgula para perto do primeiro algarismo diferente de zero. Qual que é o primeiro algarismo diferente de zero? É o 2. Então você fazendo isso, você vai ter 2,13476 vezes 10. Ao deslocar a vírgula para a direita, o expoente da potência de 10 é negativo. E para a esquerda, esse expoente vai ser positivo. E quantos deslocamentos foram? 1, 2, 3, 4. Então aqui você vai escrever simplesmente 4 no expoente. Ou seja, 21.347,6 é a mesma coisa que 2,13476 vezes 10 elevado a 4.